Olá, boa noite, tudo bem? Como estão? Tranquilos, tranquilas? Tudo ok? Hoje, 19 de abril, dia do índio, correto? Me corrijam aí se eu estiver errado, os donos da terra. Uma grande satisfação estar aqui para mais uma terça-feira de estudo. Hoje completamos o estudo de número 50, completaremos 50 horas de material gravado, algo que ultrapassa expectativas. Não imaginei que as coisas passariam tão rápido assim. Imagino que muitos de vocês também não, mas aqui estamos para o 50º estudo. Pessoal da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo apoio nas páginas, em todos os locais, os comentários, também aos amigos que baixam no SoundCloud para acompanhar em casa, em todas as plataformas. E os companheiros e companheiras que estão aqui desde o começo ou chegando agora. É uma satisfação muito grande fazer parte deste projeto, deste trabalho. Vamos lá. Cristiano, de Itapetininga, São Paulo. A Janete, de Tijucas, em Santa Catarina. A Fátima Soares, pela primeira vez ao vivo, mas não disse de onde é. Seja bem-vinda, Fátima. A Áurea, de Paraipaba, no Ceará, que conseguiu uma folga para matar a saudade de assistir ao vivo. Seja bem-vinda de volta. O Ronildo, de Vitória da Conquista, na Bahia. O Bruno, de Boa Esperança, Minas Gerais. A Socorro, de Paulista, em Pernambuco. O Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. Alguns nomes aqui desde o começo, desde os primeiros estudos. Rita, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Rosita, de Blumenau, Santa Catarina. A Maria Moser, de Esteio, Rio Grande do Sul. A Maria Emília, de Caratinga, Minas Gerais. A Isabela, de Franca, São Paulo. A Wanda, de Jales, São Paulo. A Virgínia, de Porto Alegre, vulgo Forno Alegre, em razão do calor, segundo ela. A Terezinha, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. A Vânia, também pela primeira vez ao vivo. Seja bem-vinda, Vânia. Também não disse de onde é. E a Cláudia, de Niterói, também pela primeira vez ao vivo, mas acompanha os estudos desde o início. O Tielo, de Porto Alegre, também está aqui. O William, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Fátima disse que é de Agudos, aqui no interior de São Paulo. Sirlene, de São Paulo, capital. Bastante, bastante, bastante gente aqui hoje. Também contando com a presença do senhor José Aparecido, presidente, reitor, timoneiro da NAU, da Rede Amigo Espírita, como quiserem. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Ross. Este é o encontro de número 50. Estamos no capítulo 5.2, Força Criadora, parte 2. O José Aparecido me informa que tem 40 pessoas acompanhando ao vivo no YouTube. Obrigado também por prestigiarem. Certo? Aproveitar que eu tenho mais um minuto de apresentação, eu só queria informar que neste fim de semana eu estarei na região do Noroeste Paulista. Eu farei palestras em Votuporanga, Jales, Auriflama e um seminário em Fernandópolis, ok? Mais informações na Rede Amigo Espírita, porque todos, com exceção de Votuporanga, serão transmitidos ao vivo e ficarão disponíveis no YouTube. Na minha página no Facebook também, só digitar o meu nome, tem lá a programação, o tema, o horário e a data de cada cidade, ok? Então será um prazer reencontrá-los. Certo? Os áudios também estão em dia, segundo o José Aparecido. E a Silvia de Duartina, São Paulo, também chegou. Vamos lá. Continuando, então, direto na obra. Na sua primeira manifestação, o amor deflui do instinto da posse, do uso do prazer egoísta, atravessando um período de inferioridade, não obstante, rompendo as algemas nas quais se ergastula, para alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando. Ok? Ergastular, então, seria aprisionar, prender.
Bom, o que é importante para nós aqui? Eu vou retornar ao slide. Nós estamos no Força Criadora, parte 2. Força Criadora diz respeito a de onde partimos, ok? Então, dentro deste tópico, Joana e Divaldo trazem uma definição do amor. E nós sabemos também que existem até algumas igrejas, algumas congregações com esse nome, Deus é amor. Okay? A compreensão plena do que seria o amor, perceber, entender e sentir exatamente o que é o amor em sua plenitude, automaticamente nos conectaria também com a compreensão do que é Deus, ok? Do conceito, da essência do sentimento. Então, este estudo vai além, né? Nós estamos trabalhando aqui a força criadora. De onde partimos, para onde vamos, ok? Isso ajuda na compreensão do que é Deus. Também a Cíntia Silva, de Boca Raton, nos Estados Unidos, acompanhando. Na sua primeira manifestação, o amor deflui do instinto da posse, do uso do prazer egoísta, atravessando um período de inferioridade, não obstante, rompendo as algemas nas quais se ergastula, para alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando. Este é o ponto que nos interessa aqui. Desconstruir o que nós concebemos por amor, ok? Então, este amor que eu falo, às vezes, para minha namorada, este amor que eu falo facilmente para as pessoas, eu tenho que tomar cuidado. Existe esse amor secular, existe o hábito que nós transformamos as coisas, a vulgarização dos conteúdos, e existe o que é aquilo na essência. Então, eu também coloco aqui sempre, não é porque eu acordei triste que eu estou deprimido. Depressão é uma psicopatologia. Ela atinge uma porcentagem pequena da população, se você for considerar em termos gerais. Ok? É uma população grande em termos específicos, mas em termos gerais não é tão simples assim encontrar uma pessoa que se enquadre nos critérios para depressão clínica. Tá? Então, com o tempo nós vamos falando, hoje eu acordei meio depressivo. Não é bem assim, hoje eu acordei entristecido. Depressivo é um estado maior, é um episódio ou é um quadro que demora tempo para se restabelecer. Ninguém fica deprimido um dia, ok? Então, da mesma forma, o amor não é isso que eu falo para a pessoa que eu acabei de conhecer. Não é essa coisa de, nós somos almas gêmeas, porque nós sentamos uma hora para conversar e nós gostamos das mesmas séries no Netflix e gostamos de gatos e de cachorros. Não é bem assim. Nós temos que fazer essa leitura como espíritos, tá? Não como espíritas, mas como espíritos. O que é o amor? Se nós acreditamos que isso já é o amor, então não há mais por que crescer. Se eu imagino que eu concebo o que é amor baseado no que eu sinto pela minha esposa, eu nunca vou sentir isso pelo mendigo, eu nunca vou sentir isso pelo meu adversário, eu nunca vou sentir isso pelo cara que está lá na Indonésia. Eu não vou sentir, ok? Então, por que isso é importante? Como está trazido aqui. Na sua primeira manifestação, o amor deflui do instinto da posse, do uso do prazer egoísta, atravessando um período de inferioridade. Então, se você considera que aquela pessoa é a sua namorada, o sua implica posse. Esta aqui é minha namorada, este aqui é o meu filho, é posse, ok? Não é seu, está com você, nem seu é. Mas este é o primeiro passo, que é o que nós temos hoje como maior quantidade no nosso planeta. Este é o amor que nós chamamos de amor, ok? Ele é deflui do instinto de posse e tem um uso de prazer egoísta. Como assim um uso de prazer egoísta? Só eu posso ter. Se eu sou ciumento, eu ainda estou nesse estágio primitivo do que é amor, o que não é ruim. Ninguém está aqui para dizer que temos que ser perfeitos, mas nós estamos aqui para analisar em que estágio estamos. Se eu sou egoísta e eu quero que a minha namorada saia só comigo, eu não estou falando nem de sexo, eu não estou falando de nada, estou falando de sentar num barzinho, de ir numa igreja, de ir numa casa espírita. Se eu imagino que a pessoa só possa fazer as coisas na minha companhia, eu estou sendo egoísta. Se eu não respeito que a pessoa possa fazer as coisas sozinha, eu estou sendo egoísta.
né? Então tem gente que às vezes gosta de sentar na varanda ou na sacada e ficar ali meia hora, 40 minutos sozinho, e a pessoa já vai atrás, né? O que aconteceu? Foi alguma coisa que eu fiz? Você quer conversar? Não, só quero ficar sozinho. Mas por quê? Você não gosta mais de mim? É nesse sentido que eu estou falando. Isso é comum nos dias de hoje, né? Nós acharmos que a minha namorada, ela é só a minha namorada. Ela não é filha da mãe dela, ela não é profissional da empresa dela. Tudo eu quero que gire ao meu redor, tá? Então, nós vamos partir da premissa de que esse é o amor que nós concebemos como maioria. Atravessa um período de inferioridade, não obstante, rompendo as algemas nas quais se aprisiona para alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando, tá? Então, aos poucos, isso vai se transformando em algo um pouco melhor, um pouco menos egoísta e menos primitivo. Seguindo. Na sua expressão de primarismo, ele é todo sensação impetuosa, na qual a satisfação dos instintos torna-se meta a alcançar, aí permanecendo o tempo que corresponda à conquista da lucidez, ao despertar da consciência, que então elege outras expressões de felicidade, mas consentâneas com a paz, fora do vai-vem do gozo, cansaço, prazer, arrependimento, satisfação, frustração ou incessante tormento. Ok? Então, também aí no glossário, consentânea, adequada, apropriada. Na sua expressão de primarismo, o amor é todo sensação impetuosa, ok? Sensação impetuosa é uma sensação que não tem pena, é uma sensação que atravessa as coisas. O que nós estamos vendo no momento político? Este amor. O amor que eu tenho pela minha crença é impetuoso. Eu quero que você sofra, eu quero que você chore, eu quero que você se arrebente. As pessoas falam: ah, os políticos estão todos no Congresso, agora é hora de jogar uma bomba. Ah, o pessoal que gosta do governo está todo reunido lá no Vale do Anhangabaú, tem que jogar uma bomba, tem que jogar uma bomba na Paulista, porque o pessoal que é contra o governo está lá. Isso é o impetuoso. Eu não consigo entender que exista outra coisa além daquilo que eu acredito. Mas isso é uma forma de defender o meu valor, é uma forma de amá-lo, ainda passional, ainda primitiva. Tá? Então, quanto menos eu consigo transitar entre as polaridades e quanto menos diálogo eu me disponho a abrir com aquilo que eu não concordo ou com aquilo que eu não conheço, mais polarizado eu estou e, portanto, mais primitivado. Ok? A satisfação dos instintos torna-se meta a alcançar. Então tem gente que fala eu te amo só para ir para a cama, tem gente que fala eu te amo só pelo dinheiro, tem gente que fala eu te amo só para acabar a discussão. O que isso significa? Se eu vivo em função de viver os meus instintos, então a minha forma de amar ainda é primitiva. Vejam bem, não me refiro ao sentimento de amor, porque eu não posso julgar o que se passa na cabeça de uma pessoa. Mas quando nós lidamos com aquele indivíduo, homem ou mulher, que vai trocando os parceiros pela idade, então eu começo a namorar uma mulher que tem 23 anos. Daqui 10 anos ela tem 33, aí eu deixo ela e volto com outra de 23. Quando eu estou com 60 anos eu ainda tenho uma namorada de 23. Ok? Se essa é uma repetição, se isso é uma necessidade, porque eu preciso que os instintos mais primitivos sejam saciados, a visão, o olfato, eu quero olhar para uma mulher e ver um corpo novo, ou um cara e quero ver um corpo novo, então é porque eu ainda estou vinculado neste aspecto. Quanto menos eu me apego a isso e mais eu me interesso pelo que a pessoa mais eu estou distante na evolução do que é o amor. Ok? O que eu posso dizer nesse sentido? Pessoas que não me atraiam? Não, novamente, é apenas uma interpretação de como a sua situação está. Não tem problema estar lá ou cá. Não existe essa coisa de linha de chegada e último lugar. Existe o local onde você se encontra. Tornando-se consciente dele, fica mais fácil tomar decisões. Se você ainda precisa desse movimento sensorial para estar com uma pessoa, não tem problema. Mas avalie isso. Avalie o quanto isso pode te trazer de sofrimento. Avalie o que é isso na escala espiritual, porque aí você vai ter uma noção melhor de qual é o seu estágio.
permanecendo o tempo que corresponde à conquista da lucidez. Veja, então você vai ficar nesse estágio, eu vou ficar no estágio em que eu estou, até que eu consiga alcançar a lucidez, portanto, ter luz. Ao despertar da consciência, que então elege outras expressões de felicidade mais adequadas com a paz, fora do vai e vem do gozo, cansaço, prazer, arrependimento, satisfação, frustração incessante e tormento. Quando, por exemplo, tem um ditado que diz assim, né? A fome bate na porta, o amor sai pela janela. Isso não é amor. Ah, eu vou me separar do meu marido porque ele está com disfunção erétil, então ele não serve mais para nada. Isso não é amor. Minha esposa ficou na cadeira de rodas, não tem mais como ter relações sexuais com ela do jeito que a gente tinha. Isso não é amor, ok? Não é. Você pode pensar que é, mas não é. Ok? Este é o ponto aqui. Não, novamente, não tem problema de não ser. Mas quando é amor, eu ultrapasso essa barreira. Este amor incondicional que a mãe sente pelo filho é o mais próximo que nós temos disso, mas ainda assim pode estar impregnado de egoísmo e posse. Mas é o mais próximo disso, ok? O filho nasce com microcefalia, o filho nasce com síndrome de Down, o filho nasce com alguma deficiência física, a mãe gosta dele, ama ele, ajuda ele, incentiva ele. Agora, se eu estou com uma pessoa, ela sofre um acidente de carro, tem que amputar a perna e eu falo, ah não, não serve mais para mim, então não era amor. Ok? Mas não é que eu estava lá de maldade, não é que eu estava lá de má fé, eu achava que era amor. Este é o ponto aqui. Então, se vocês ficaram pobres como casal e não conseguem mais conviver juntos, então isso não era amor. Em um ponto a Igreja Católica acertava, né? Eu prometo te amar e respeitar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, porque isso é amor. Mas não por obrigação, porque eu me casei, porque eu não me importo com a pobreza, eu não me importo com a riqueza, eu não me importo com a feiura, eu não me importo com nada, eu amo o que você é. Tá? Como nós ainda estamos vinculados à questão da sexualidade, isso influencia muito, mas nosso objetivo é alcançar uma compreensão onde nós amamos a pessoa sem erotizá-la. Então eu posso falar para um homem, eu te amo, sem ele, ah, mas então você é gay. Não, não, eu não te amo porque eu sou gay, eu te amo como espírito, e se você fosse uma mulher, eu te amaria do mesmo jeito. Então se eu falo para uma mulher que eu a amo, parece que eu quero ir para a cama com ela. Se eu falo para um homem que eu o amo, eu quero ir para a cama com ele. E aí tem pais que não conseguem falar eu te amo para o filho, filho que não consegue falar eu te amo para a mãe, e nós temos uma barreira nesse sentido. Com algumas pessoas nós falamos eu te amo como se fosse qualquer coisa, e para outras existe uma barreira. Por quê? Porque tem uma erotização inconsciente ou consciente aplicada aí. Então eu não posso falar isso. Isso normalmente sai quando a pessoa toma álcool, né? Aí o cara ama o outro assim, beija no rosto, ó, cara, você é um irmão para mim e tal. Mas parece que nós ainda precisamos falar eu te amo, mas porque você é meu irmão. Eu não posso te amar porque você é meu amigo. Ó, cara, você é um amigão para mim, eu te amo e eu vou te dar um beijo no rosto em razão disso. Só pode acontecer bêbado, né? Essa é a distância que nós estamos da compreensão do que é o verdadeiro amor. Onde isso fica claro também. Bastante coisa acontecendo aqui. Pôr em prática o que o Vitor está falando é que é a questão. Estamos juntos. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Quando nós olhamos o modelo brasileiro de cumprimento, vejam bem, se eu beijo uma mulher no rosto porque eu estou cumprimentando ela, tecnicamente isso não é erotizado. Qualquer pessoa que me encontre em qualquer lugar vem e fala: oi, Vitor, tudo bem? E me dá um beijo no rosto. Se for fora de São Paulo, são 2, 3 beijos no rosto. São Paulo é um só. Em outros lugares também deve ser. Mas dá um beijo no rosto. Se eu for fazer isso com um homem, pega mal. Então vejam, se pega mal eu fazer com um homem porque isso é erotizado, por que não pega mal eu fazer com uma mulher? Então é erotizado. Isso é uma coisa que deveria ser revista. Ou eu dou a mão para homem e para mulher, ou eu beijo homem e mulher da mesma forma. É neste ponto que eu falo. É inconsciente, poucas pessoas conversam sobre isso. Em alguns países, se não me engano, na Rússia ou na Argentina também, eles têm o costume de beijar cumprimentando no rosto, e algumas pessoas acham isso errado. Então eu tenho uma pessoa que está comigo, como minha namorada, aí um outro homem vem cumprimentá-la, beija ela no rosto. Aí ele dá a mão para mim. Quer dizer, me beija também.
Ou então dá a mão para ela. Porque se não é erótico o que você está fazendo com ela, por que seria erótico ao fazer comigo? Tá? É nesse ponto que eu trago a reflexão. Nós ainda temos um amor associado à sexualidade, mesmo que não assumamos isso claramente. Dioclésio diz: Jesus sabia o que era amor, tanto que ele não tinha necessidade de posse alguma. Exatamente, mas isso também não fazia dele um cordeirinho, né? Apesar de chamarmos ele de Cordeiro de Deus, ele não era um cara totalmente passivo e quietão. Ele dava umas broncas, sim, ele levantava a voz de vez em quando, às vezes ele se irritava. É só você ver ali na palavra, tem várias coisas que foram escritas com pontos de exclamação, né? Locais que ele entrava. Então, quer dizer, alcançar o amor pleno não significa que você vai ser uma pessoa totalmente quieta, passiva. Continuam existindo os instintos, continuam existindo aspectos passionais, só que eles são bem menos influentes do que atualmente. Isso. Certo. A Eliane diz: homem não beija homem, é cultura. Então, mas por que essa cultura? Se eu beijo uma mulher e não é erotizado, por que num homem seria? Então é erotizado e nós fingimos que não. Então, quando o indivíduo vai cumprimentar uma mulher que ele acha bonita, ele vai todo, oi, tudo bem? E dá um beijo no rosto dela. Quando ele vai cumprimentar uma que ele acha feia, ele só encosta a bochecha e sai. Então, o que é isso? Né? Tem que ser falado sobre isso. Vamos lá. O Cielo diz que nasceu na fronteira do Rio Grande do Sul. Ali é mais próximo, né, dos gaúchos, assim, uruguaios, argentinos. Eles têm mais esse hábito do que nós aqui. Certo? Então vamos seguindo. Nota do expositor no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, ok? Só para traçar esse paralelo e complementar o que Joana trouxe. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E o que é sentimento? É o instinto instruído e depurado, ok? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Vejam, o homem só tem instintos, não o espírito. O instinto é da carne, o instinto é do animalizado. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. O amor, então, sendo um sentimento por excelência, que são instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quanto mais eu ajo pelo instinto, ou quanto mais eu sofro com as minhas sensações, e menos eu tenho controle ou conhecimento dos meus sentimentos, menos evoluído eu estou como homem, como ser humano, como hominídeo. Ok? O que é agir por instinto? Agir sem pensar, agir impulsivamente. O que é agir por sensação? Eu tô com desejo, eu vou lá e procuro alguém para transar, né? Então não seria impulso, porque o cara às vezes fica um mês fazendo isso. Ele entra em site de busca, ele entra no Tinder, ele entra no eHarmony, ele vai buscando formas de encontrar com alguém, mas o que ele quer é tirar aquela sensação, tá? Quando o indivíduo age por impulso, é o estuprador, ou é aquele que sai e fica com a primeira pessoa que aparece. Essa é a diferença. Tá? Agir por instinto é agir sem pensar. Agir por sensação é agir pensando, mas não levar em conta o pensamento a médio e longo prazo. Eu só quero resolver a minha sensação. Aí eu vou usar droga, aí eu vou trair, aí é que eu vou fazendo esses processos que a médio e longo prazo me prejudicam.
Quando eu estou instruído, quando eu estou purificado, eu tenho sentimentos. Aí eu sou capaz de amar, aí eu compreendo até o que é ódio, aí eu sou capaz de desprezar, aí eu tenho um sentimento complexo nas suas nuances. Eu consigo entender com mais clareza. Dioclésio diz que o homem das cavernas era puro impulso. Veja bem, o homem das cavernas era mais dominado pelos seus instintos, mas se não houvesse algum tipo de elaboração cognitiva, nós não teríamos evoluído. Então eles começaram a domesticar animais, eles começaram a entender um pouco de agricultura, e isso já é aplicação do intelecto, ok? Obviamente, se você for parar para pensar, devia existir um ou outro casal que gostava de ficar junto, tá? A maioria com certeza se reproduzia como se fossem animais, assim, simplesmente tinha um ato sexual ali, mas você já deve imaginar que um ou outro talvez gostassem, ok? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque existiam provavelmente homens das cavernas que vieram para dar uma impulsionada intelectual e moral no universo, e hoje existem indivíduos que agem como homens das cavernas, mesmo sendo civilizados. Ok? Senão nós vamos achar que nós já estamos na sensação e no sentimento. Isso é de cada um. Tem pessoa que ainda é só instinto e tem pessoa que já é sentimento. O que cabe a mim é definir onde eu estou nesse quadro. Ou o que predomina, né? Porque isso varia, dá uma oscilada. Continuando na nota do expositor. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. O Ronildo traz um tema aqui polêmico. Eu, como adoro uma polêmica. Ronildo, Dioclésio ainda hoje é assim. Veja essas festas como o Carnaval de Salvador, as raves. Por que eu digo polêmico? Porque a partir do momento que a pessoa está naquilo, se torna polêmico. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, queriam que eu experimentasse o chimarrão, mas o chimarrão tem cafeína, então eu não vou experimentar o chimarrão. E eu sei que isso ofende algumas pessoas. Quando eu vou para Minas Gerais, querem que eu tome um copo de pinga, mas eu não vou tomar um copo de pinga. Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Então, sempre vão tendo esses processos. Então, se eu frequento carnaval, eu vou verbalizar para mim mesmo, não é assim, é que vocês não vão, tem coisa boa lá dentro. Eu vou falar isso da rave, eu vou falar isso de qualquer coisa. Tá? Por isso que eu disse que é polêmico. Mas quando você pega a essência daquilo ali que está acontecendo, principalmente nas raves e no carnaval, nas micaretas, tem pessoas transando com um monte de gente, beijando 30, 40 na boca, pessoa rolando no barro, de usando droga. Tem gente que vai pela música? Tem gente que vai por outras questões? Tem. Ok? Mas o movimento que une aquelas pessoas que viajam centenas ou milhares de quilômetros para participar de uma micareta e consideram que ela foi bem sucedida porque acabaram detonados, destruídos, alcoolizados na sarjeta, isso é o que nos remete a pensar: o que estamos fazendo aqui? Por que uma noite legal é aquela noite onde eu me encho de tequila? Porque quanto menos eu lembro do que aconteceu, mais legal foi a noite. Então, essa é a distância que nós estamos de vivermos com a serenidade e com a meditação. O Tielo está tomando o chimarrão. Eles chamam de forno alegre, deve estar 35 graus lá, mas o chimarrão não para. Café, pinga, pão de queijo, o que mais? Isso, vamos lá então. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misericórdias sociais. Vejam, nós temos que tomar cuidado de separar o que é simbiose, né? Simbiose é quando
você não sabe onde uma coisa começa e a outra termina, né? Aquela mãe que tem uma relação com o filho, eles dormem juntos na mesma cama, fazem tudo junto, isso é simbiótico. O menino não consegue dormir sem a mãe, isso é simbiótico. O namorado não consegue sair sem a namorada. Se isso chega em um nível mais doentio, estamos falando de uma simbiose. Agora, a individuação proposta por Jung é justamente quando nós nos tornamos indivíduos. Portanto, não precisamos mais sofrer pelas influências dos arquétipos e dos complexos, porque ressignificamos eles, somos quem somos. Eu não vou deixar de usar um cabelo porque alguém reclamou, eu não vou deixar de fazer isso, eu não vou ter sofrimento em razão desse sentido. Os valores dos outros não vão ser comprados por mim sem que eu pense sobre eles. Ok? Então, quando aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo que a personalidade deixa de existir, significa que eu não tenho mais uma barreira egoística que me separa de você, mas eu continuo tendo um ego. Então, se eu quero algo para mim, eu não quero 51%, eu quero 50%, porque os outros 50% eu quero para você. É nesse sentido que deixa de existir a personalidade. Eu não acho que eu mereço mais que você porque eu sou homem, eu não acho que eu mereço mais que você porque eu sou rico, ou porque eu cheguei primeiro, tá? Como eu coloco aqui, a pessoa que chega num local e coloca uma bolsa, um óculos em cima da mesa para reservar a mesa, ela é uma pessoa bem distante ainda deste conceito, ela ainda está pensando que é esperta, né? E em razão disso aí, ela não consegue perceber que outra pessoa também quer aquela mesa, e que alguém que chegou antes dela vai sentar naquela mesa, tá? Então nós ainda temos um pouco disso aí, ou muito, né, para pensar. O sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Por quê? Porque é Deus. Deus é amor. A compreensão de Deus, um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É deste amor que está sendo falado aqui. Ok? Não esse amor de, eu amo minha namorada, mas eu também amo pizza de calabresa. Eu amo praia. Não é deste amor que nós estamos falando aqui. Cristina faz uma pergunta. E o amor de... Cristina Assunção. E o amor de amigas que não gostam que outros interfiram na amizade? Parte do mesmo princípio. Parte do princípio de posse. Você é minha amiga, essa amizade é nossa. Ainda é um princípio de posse, né? Isso se aplica a qualquer coisa, qualquer aspecto. Aquelas pessoas que trabalham no setor da empresa e quando entra alguém novo olham feio, maltratam o estagiário, não aceitam nada novo, querem manter sempre aquela legitimidade tradicionalista, é nesse sentido. Ok? Não as pessoas que valorizam isso, ok? Mas as pessoas que não permitem que isso seja alterado. Mas você vai trazer a namorada aqui, rapaz? Isso aqui é uma festa só para os amigos, a gente se conhece desde a infância. E aí vai ficando aquele cara, né? Todo mundo já tá namorando, casado, mas ele quer que todo mundo fique solteiro porque ele está solteiro. É nesse sentido. Continuando. Em Joana. Duas circunstâncias propelem a criatura ao avanço iluminativo: a insatisfação sistemática, que passa a considerar outras formas de bem-estar, como amizade, serviço fraternal, interesse comunitário, ensejando o abandono paulatino dos velhos e arraigados hábitos para as novas experiências da solidariedade, do progresso do grupo social e da beleza. Ok? Duas circunstâncias propelem a criatura ao avanço iluminativo. E o que é o avanço iluminativo? Alcançar este sol interior, portanto, desenvolver o amor, linkando Joana com o Evangelho. Aqui tem a primeira das circunstâncias: a insatisfação sistemática, que passa a considerar outras formas de bem-estar. Sem me dar conta, eu começo a ficar insatisfeito com a minha vida. E aí eu vou buscar outras formas. E ela dá como exemplo amizade, serviço fraternal,
interesse comunitário. Então tem pessoas que já têm tudo materialmente, mas falam, eu quero fazer algo a mais. Aí elas vão lá ajudar criança, ajudar mendigo, ajudar doentes, ajudar refugiado. É nesse sentido. Quando você começa a sentir que o que você tem não é o suficiente, você precisa de algo mais, e este algo mais implica o outro, ajudar o outro, permitir que o outro faça parte da sua vida, então esse é um sinal de que você está buscando a autoiluminação. Ensejando o abandono paulatino dos velhos e arraigados hábitos para as novas experiências da solidariedade, do progresso do grupo social e da beleza. Então você não precisa viver só com os amigos da sua adolescência, você não precisa viver só com pessoas da mesma raça que você, ou da mesma classe social. Quando você não busca apenas isso, é um indício de que o seu espírito está falando mais alto, de que você está buscando se conectar com outras coisas além das atuais. Continuando. O segundo instrumento propiciador do avanço é a reencarnação, na qual os impulsos de crescimento espiritual, após o cansaço nos patamares da perturbação, propelem para a vivência dos princípios morais e as transmutações pessoais intransferíveis. Então, se nós unirmos as duas coisas, já que eu vou ter que crescer, e isso é um indício de crescimento, se eu quero crescer, por que não fazer isso agora? Por que eu tenho que encarnar na pobreza para saber o que é pobreza? Por que eu não posso, como pessoa rica ou pessoa de classe média, visitar a pobreza? Não é visitar o pobre, não é fazer a caridade com o pobre, é visitar o pobre como aprendiz, como amigo. Sentar lá num sofá que às vezes é só uma armação de madeira, né? Ou em uma casa que só tem 2 cômodos, e não se sentir invadindo o espaço do outro, e não ficar com medo do cachorro, o cachorro tem sarna, será que tem pulga na casa? Você vai perceber que não, que tem casas na favela que são extremamente limpas, bem cuidadas, pessoas na favela que cuidam bem da higiene, que têm autoestima, e isso se dá com tudo, até dentro de celas de cadeia você vai ver algumas bem organizadas, com disciplina, com hierarquia respeitada, né? Os caras não gostam de bagunça, é bem diferente. Então, dê um passo adiante, vá fazer aquilo enquanto você não precisa fazer aquilo, vá trocar essa experiência, mas não entre como herói, vá lá como alguém que quer aprender. O que é estar preso? Porque pode ser que um dia eu esteja. O que é ser negro? Porque pode ser que um dia eu nasça negro. O que é ser mulher? Mas ouvir o que é uma garota, por exemplo, de 14 anos, que se sai de casa com uma saia e uma blusinha, todo mundo no caminho olha para ela como se ela fosse um pedaço de picanha. Os caras mexem com ela. E ela sente aquele olhar. Se tiver um grupo de 3, 4 caras, ela fica com medo. O que é viver desse jeito? Como é ser essa pessoa? Então, isso vai nos abrindo oportunidades e trago a informação para o meu espírito, para o meu psíquico. Quando eu me deparar com aquilo, eu não sofro tanto. Porque o que nós já vimos aqui? O que causa medo é o desconhecido. Se aquilo não for desconhecido para mim, não me causa medo. O que eu tenho medo eu morro de medo de nascer pobre, porque eu não sei o que é pobreza. Quando eu descobrir o que é pobreza, eu vou ver que não é tão ruim assim. Se a pobreza fosse insuportável, todos os pobres cometeriam suicídio. E na verdade tem rico que comete e tem pobre que comete. Então, onde é que está a minha fantasia com relação às coisas e a realidade? A aproximação com estes novos conceitos une os dois aspectos. Um aspecto que vai ser esse tédio, esse cansaço, essa necessidade de coisas novas, e se eu não fizer isso de bom grado, a reencarnação fará por mim, me deixando longe de tudo aquilo que eu tinha como zona de conforto. Deixa eu compartilhar aqui. A Ray Lima, da Nicarágua. Eu passei 6 meses fazendo prática comunitária em uma prisão. São muitas histórias e muitas aprendizagens. São. E o que é também ser o bandido preso? O que é ser o policial? O que é ser o carcereiro? Como é a vida dessas pessoas? Como é estar nesse local? Como é o presidente de uma empresa? Porque o que acontece na maioria das vezes? Quando eu olho uma pessoa abaixo de mim, no que eu considero uma hierarquia, eu não a escuto. O que você tem para me ensinar?
E quando eu olho uma pessoa que está no topo da minha hierarquia, eu também não a escuto. Eu estou tão preocupado em bajulá-la, em mostrar o interesse, em fazer que ela me perceba, que eu não a escuto. Então, o que acontece quando um fã encontra o seu ídolo? Ele só fala de si. Nossa, eu sou seu fã, eu comprei, eu assisti o seu filme, eu fui na sua peça de teatro, nossa, que maravilhoso, porque ele só fala de si. Então ele não escuta. Nós somos surdos para as pessoas que estão acima de nós e para as pessoas que estão abaixo de nós. E as pessoas que estão ao nosso lado, que teoricamente nós escutaríamos, nós nos acotovelamos. Nós enxergamos como inimigos e concorrentes. Então, no fim, nós não ouvimos ninguém, a não ser a nós mesmos. Começa por aí. Ouvir o rico, ouvir o presidente da empresa, mas ouvir as dificuldades que ele passa, as reuniões que são intermináveis, o pouco tempo que talvez ele passe com a família, a pressão que ele sofre dos acionistas. É nesse sentido que nós vamos nos conectando com a realidade dos estágios, ao invés de ficar só na fantasia. Ah, quando eu nasci lá em Berlim eu vou ser feliz, hein? E não vai. Tá? Enquanto você não for feliz morando na Rocinha, você não vai ser feliz morando em Berlim. Você pode ter mais facilidades, mas isso não significa felicidade. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, nota do expositor. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Aqui a Maria Emília. Acredito que ao idolatrar alguém, eu me diminuo. E diminui a pessoa também, porque ela se transforma só um ídolo. Ela se transforma naquele bonequinho, naquela imagem, no santinho. Você não tem contato. E aí, se o ídolo está num dia ruim, ele pode estar com uma cólica intestinal, ele pode ter acabado de brigar com a esposa dele. E ele fala, olha, agora eu não quero tirar foto. A única coisa que a pessoa escuta, como assim você não quer tirar foto comigo? Esse cara é um arrogante. Eu encontrei ele no aeroporto e ele não quis falar comigo. É porque é isso que nós enxergamos, nós diminuímos o outro. E nos engrandecemos. Ele vai achar que eu sou o maior fã dele e vai me chamar para sentar à mesa. E quando isso não acontece, o meu ego se machuca. Mas quem construiu isso fui eu. Por enxergar a pessoa que está abaixo de mim como um inútil e por enxergar a pessoa que está acima de mim como um servo meu. Quando eu enxergo que a pessoa que está abaixo de mim tem a me ensinar e a pessoa que está acima de mim também, eu tenho mais chance de crescer. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Vitor, eu não consigo fazer o bem. Não, o Cássio colocou uma frase, mas eu não sei. Se você puder explicar por que, Cássio, eu não entendi por que você disse que cada caso é um caso. Se de alguma forma eu fui estereotipei alguma coisa, eu peço que me informe, porque eu não vi assim. Mas é importante que me mostre se eu tiver feito isso. Façai o bem que esteja ao alcance de fazer-lhes. Então, se eu não tenho condições de fazer o bem, mas eu tenho condições de parar de fazer o mal, isso se transforma em fazer o bem. Ok? Então, eu maltrato as pessoas na rua lá, eu xingo os meninos, eu cometo bullying na escola. Para de fazer. Porque se você remove o mal, o bem tem mais chance de imperar. Né? Você não vai sair de ser uma pessoa ruim ou uma pessoa que faz maldade para se transformar em uma pessoa boa.
Primeiro você se transforma em uma pessoa neutra, depois você começa a compreender o que é bom. Então, não fazer o mal já é uma forma de fazer o bem. Continuando em Joana. Nesse estágio medial do amor, robustecem-se os impulsos de elevação e ele se espraia sem exigência. Toda doação, semelhante a um perfume no ar, cuja origem permanece desconhecida. Nesse estágio medial do amor, portanto, no meio, ainda não é primitivo, mas também não é sublimado, robustecem-se os impulsos de elevação e ele se espraia sem exigência. Todo doação, semelhante a um perfume no ar, cuja origem permanece desconhecida. Ok? Então, vejam bem, o impulso de elevação também está colocado aqui. Por isso ele se espraia sem exigência. Todo doação. Eu não percebo que eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo aquela coisa, eu vou fazer uma surpresa para minha namorada para que ela nunca me traia. Eu vou ser ótimo para o meu filho para que ele nunca me abandone. Não é este sentido. É no sentido que o impulso de fazer aquilo positivamente ultrapassa. Eu não exijo nada do outro. Se eu já estou nesse estágio, eu já avancei para o estágio medial. Eu já estou na metade do caminho, ok? Semelhante a um perfume no ar, cuja origem permanece desconhecida. Este é o ponto, né? Não deixar a mão esquerda saber o que fez a direita. Ninguém sabe quem produz aquilo, mas aquilo é produzido. Às vezes você entra em um orfanato e parece que tem uma coisa grandiosa, ou numa casa espírita, ou numa igreja, ou num templo, e você identifica que tem algo bom lá dentro. Mas não é ninguém. É o todo, é a construção daquilo. Aquilo foi erguido com amor. Isso às vezes se dá em uma refeição. Às vezes você come uma refeição que parece que você está comendo algo diferenciado e você nunca mais sente aquele sabor. Era só arroz, feijão, macarrão, mas foi feito de uma forma tão diferente que você nunca mais encontra aquele sabor em lugar nenhum. Então são nessas coisas onde eu vou espalhando o amor, assim, né? Fica automático, fica um impulso. Eu substituo o impulso de animalidade por um impulso de espiritualidade superior. Continuando. A fase superior é assinalada pela paz íntima, que não necessita de retribuição, nem se entorpece sob as chuvas da ingratidão. Então, este seria o estágio superior. Paz íntima, que não necessita de retribuição, nem se entorpece sob as chuvas da ingratidão. Que também é uma outra questão muito importante. Existem as pessoas que fazem e não querem nada em troca, mas que quando têm a ingratidão se ofendem, porque a ingratidão é algo. A ingratidão é algo que eu posso te dar. Eu posso te dar a ingratidão, ok? O indivíduo que já está no estágio superior do amor, nem isso o afeta, nem isso o demove de fazer o bem. Tá? O indivíduo que está no estágio medial, ele não faz as coisas buscando aprovação, mas a reprovação ainda pode interferir na sua conduta. Depois de um tempo colhendo ingratidões, ele começa a pensar, talvez não vale a pena continuar isso, e vai se afastando. Tá? Então, é uma nuance importante de se levar em conta. De qualquer maneira, isso é importante também, porque o estudo já está no 50º e nós temos que construir o seguinte: o estudo é ao vivo, eu tenho 1 hora para trazer esse material aqui, tem os slides que eu gosto que aconteçam durante o tempo todo, eu não tenho uma base pré-montada, eu não estou com um discurso montado, eu vou falando intuitivamente, claro, já sabendo onde eu quero chegar, mas eu gostaria que os exemplos e as citações não fossem levadas ao pé da letra, por favor. Ok? Quando eu falar alguma coisa,
estenda aquilo para outras áreas, diminua aquilo de acordo com a sua necessidade, mas não enxerga aquilo no sentido, isso é o que acontece com todo mundo. O tempo todo eu bato nessa tecla. E seria importante que esse feedback ele não fosse seletivo também no sentido negativo, ok? Que nós possamos então ter uma troca que ultrapasse a figura do Vitor. São temas reflexivos para que a mente se abra. E às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que nunca falaram nada do estudo, nem que ele é bom ou que é ruim. É o primeiro comentário que deixa, sua barba tá esquisita. Então, não sou eu, não é a minha barba, não é meu cabelo, não é o que eu faço aqui. São os temas que eu produzo, que eu jogo, que vão te afetar positivo ou negativamente. Mas não colocar um crivo em cima disso, você errou porque você foi radical. Eu não estou sendo radical, ok? Eu preciso deixar isso claro, porque mais estruturado do que eu faço esse estudo, eu não consigo fazer. Eu não consigo diminuir isso em um nível onde eu tenha que citar exemplo por exemplo, projeção por projeção, porque isso se tornaria impossível. E desde o começo eu disse, esse é um estudo de nível intermediário, não é um estudo de princípio. Então eu estou contando que o público desse estudo são pessoas que não levam ao pé da letra as coisas que eu falo, mas abstraem dessas coisas que eu falo e aplicam isso de acordo com a sua realidade. Eu sou uma pessoa que vive na grande São Paulo, no estado de São Paulo. Eu não tenho como saber a realidade de um ribeirinho do Amazonas. Eu não tenho como saber a realidade de um paraense lá de Belém. Isso tudo você traz para a sua realidade e aí aplica ela aí. Caso contrário, eu vou ter que ficar me desculpando ou me explicando em todas as situações. Eu não gostaria que nós chegássemos a esse ponto, ok? Eu não vou conseguir abarcar todos os temas, principalmente por ser ao vivo, não tem edição, isso está acontecendo neste exato momento. Então é importante também que eu tenha este apoio. Das coisas que eu falar corretamente, vamos partir dela. Das coisas que forem interpretadas radicalmente, a interpretação radical é por parte de quem interpretou. Eu não estou aqui dizendo que é ou não é dessa forma, mas trazendo aquilo que possivelmente está na sombra e pode produzir reflexões, ok? Lembrando que isso aqui é produzido de boa vontade, então naturalmente eu não sou um especialista em todos esses temas, mas eu tento na medida do possível trazê-los de forma literal, citações científicas, para que vocês possam buscar outras coisas, ok? Então esse tipo de intervenção, esse tipo de crítica, eu não absorvo. Eu já estou comunicando isso porque ultrapassa. Não é o Vitor, não é se eu estou com cara de bravo, se eu estou com cara de feliz. Ultrapassem o Vitor. O meu objetivo é que esse estudo me faça desaparecer dentro dele. Este é o meu objetivo. Quando eu apareço nesse estudo, eu sinto que eu estou falhando. Então é por isso que eu preciso do feedback. A abstração é a palavra-chave para que nós possamos seguir em frente. Seguindo. Nota do expositor no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Vejam, um reflexo da divindade porque é por isso que passa Deus, este amor recíproco. Então isso harmoniza. Se nós vivemos em um planeta polarizado e desarmonizado, é porque nós ainda não temos este amor recíproco. Isso é importante termos em mente. E não é que o meu vizinho não tem, eu também não devo ter. Porque eu estou neste planeta. Eu estou aqui.
Ou estou como missionário, ou estou aqui porque eu mereço estar aqui. E se eu mereço estar aqui e é um planeta desarmonizado e a harmonia acontece pelo amor recíproco, então talvez eu não esteja amando. E é lógico que eu não vou aprender a amar só porque eu assisti um estudo, mas eu começo agora a pensar: por que não estou amando? Como eu estou amando? O que eu chamo de amor? O que é de verdade? E aí eu vou abrindo espaço para crescer e buscar novas respostas. A praticar essa lei sublime, tá? Pela prática chegamos à perfeição. Então, talvez eu não sinta isso ainda no meu coração, mas eu começo pela prática. Quando o outro torna-se afetado por isso, a criança fica feliz que recebeu uma visita, o gari fica feliz porque recebeu um muito obrigado, obrigado, cara, pela limpeza que você faz aí. Isso eu começo a sentir a gratidão das pessoas, eu começo a sentir, torná-las visíveis, e depois de um tempo isso vai se refletir em mim. Eu vou começar a me tornar visível para mim, eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso. Continuando. Enternecedor torna-se agente anônimo da felicidade dos outros, porque está enriquecido da harmonia geradora de emoções transcendentes, que dispensam o contato físico, a presença, a relação interpessoal. Por isso que eu disse, se eu vou me separar da minha esposa porque ela não pode mais ter relações sexuais, então eu não estou no amor sublime. Enternecedor torna-se agente anônimo da felicidade dos outros. Quem? O indivíduo que alcançou o amor sublime. Porque está enriquecido da harmonia geradora de emoções transcendentes. Como eu sempre coloco aqui, eu só posso dar o que eu tenho. Quando eu sou o amor, então naturalmente isso irradia de mim sem que eu perceba. Eu não fico regulando quem pode ou não ter o amor. Dispensam o contato físico, a presença e a relação interpessoal. Eu não preciso. Oh, você não respondeu no WhatsApp. Oh, você não passou aqui em casa. Você não me ama. Não tem nada disso. Ultrapassa. Tá? É uma compreensão maior. Eu não preciso ficar esperando Jesus vir aqui para eu achar que ele me ama. E muitos faziam isso, né? Eu tenho que ficar perto de Jesus para ele me ver. As pessoas ficavam indo atrás dele. Hoje nós já sabemos que não. Deus não está em local nenhum, ele está em todos. Jesus não está em local nenhum, ele pode estar onde duas ou mais pessoas estão. Então é nesse sentido. Eu não preciso sentir a presença, ver as coisas para compreender que elas existem. Eu simplesmente amo. Eu amo meu filho à distância, eu amo minha namorada à distância, eu amo as pessoas de forma geral. Mas vejam bem, isso é planeta superior. O que eles colocaram no estudo aqui é: estamos começando a entender o que é isso. Não é para agora, não tenham pressa, não se sintam cobrados, porque nós ainda estamos começando a pensar sobre isso. Continuando. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. O poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Boas e ruins, tá? Vejam bem, se o meu amor é adoecido, mas eu tenho um amor muito grande, eu também construo catástrofes. Quando você pega o nazismo, aquilo era amor de Hitler pelo ego dele, pelos valores dele. É uma coisa grandiosa para a humanidade. É negativa, mas é grandiosa. A bomba atômica é uma coisa negativa, mas é grandiosa. Tá? A Guerra Fria foi uma coisa negativa, mas é grandiosa. Levou o homem à Lua, apesar de algumas pessoas dizerem que não. E isso vai se estendendo também no sentido positivamente. O amor de Nelson Mandela acabou com o apartheid. É nesse sentido que nós vamos entendendo. E eu? O que eu estou deixando de legado? Este amor construído numa fortaleza dos meus valores, colocando as pessoas em câmaras de gás, em câmaras de tortura, ou um amor que liberta e quebra esses estereótipos? Eu deixo meu filho ter um amigo que é pobre? Eu deixo meu filho ter um amigo que é branco, sendo que eu sou negro? Eu quebro essas correntes? Ou eu, na verdade, estou ajudando a fortalecê-las? Onde está o meu amor? Por isso é um poder criador, tá? Mas criar é tudo aquilo que é criado. Pode ser tragédia também.
O amor excessivo ao dinheiro também faz os corruptos, tudo isso aí. Como disse a Maria Emília. Nota do expositor no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Aqui no glossário, probo significa de caráter íntegro, honrado, honesto. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, da Rai Lima. Mas isso ao dinheiro seria mesmo amor? Não seria como obsessão? Então, é isso que eu estou dizendo. Nós não temos ainda este amor. Nós temos o amor neste nível primitivo, mas é amor, é posse, então não é uma obsessão. Tá? O sentimento de posse pode me levar a ser obcecado, mas ainda é uma forma de amor. Eles amam o dinheiro, eles amam o poder, mas é um amor ainda primitivo. O amor medial me permite contatar melhor as pessoas e não querer nada em troca. E o amor sublimado não me deixa afetado pela ingratidão. Então, continua sendo uma forma de amor, tá? Adoecido. Mas isso quando se transformar, então imagine esse indivíduo que fica aí fazendo acordo de propina, que fica fazendo acordo de desvio, quando ele canalizar essa energia para fazer coisas positivas, imagina o tanto de ONG, de instituição e de gente que não vai ser beneficiada. A energia está canalizada no sentido de destruir, de trazer os bens apenas para si. Mas quando essa energia ficar saudável e virar no sentido do outro, aí as construções serão tão grandiosas quanto estas são. É nesse sentido que eu quero dizer. Procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Como é que eu vou saber a dor que acabrunha o meu irmão, ou seja, que está afetando ele se eu não passar por ela? É isso que eu estou dizendo. Então, quando eu vou na favela como um cara rico que está fazendo caridade, eu nunca sei o que um pobre precisa. Eu não sei. Às vezes eu acho que é arroz e feijão, mas não é. Às vezes eu acho que é um tênis novo, mas não é. Eu não sei o que esse indivíduo precisa. Então eu me dispo do que sou, do que estou, perdão, e vou como sou. Olha, eu estou em um estágio um pouco mais fácil que o seu, talvez, mas eu gostaria de saber o que você está passando aqui, né? Então, eu vim aqui pedir ajuda ao invés de oferecer, né? Esse é o lava-pés, né, do meu ponto de vista. E aí, naturalmente, quando eu passo a ter a empatia e sei o que dói no outro, aí eu consigo fazer isso aqui, ó, suavizar a dor do outro. Mas eu preciso procurar em torno de mim o sentido íntimo delas. Considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos adiantados. Então não adianta agora eu ficar chamando o rapazinho pobre, o rapazinho usuário de droga, a menininha por nomes pejorativos. Eu vou encontrar essas pessoas lá. Essa menininha de 15, 16 anos com quem o indivíduo mexe na rua pode ser um espírito extremamente superior, da qual ele vai ficar extremamente constrangido quando ele compreender que ela só estava numa veste que agradava a ele, mas que a missão dela talvez fosse maior. E pelo constrangimento, talvez ela tenha abortado. Seguindo. Joana. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente. Então, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Se eu não tenho o amor, isso é importante desse slide.
Se eu não tenho amor, eu não vou conseguir fazer coisas boas. Se eu não tenho amor, então como é que eu vou partir deste princípio? Comece a fazer as coisas boas pelo seu egoísmo, pela vontade de aparecer, pelo sentimento de ser melhor que os outros. Não tem problema, contanto que elas sejam construídas. Depois de um tempo, você vai entrar em contato com a realidade delas e aos poucos isso se modificará. E aí, como a Teresa pergunta, este sentimento que está adoecido vai ficar saudável e essa energia que agora te movimenta no sentido egoísta transformar-se-á em uma energia altruísta. Ok? Então é por aí que eu começo a aprender. Eu vou de fora para dentro. Eu construo fora, isso me movimenta dentro. Eu aumento fora, isso aumenta dentro. E quando eu me dou conta, eu sou parte desse projeto imenso que auxilia muitas pessoas e eu nem percebo quão grande ele já está. E para fechar, alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. Então, se você está se sentindo em abandono, se você está sentindo que fica voltando para trás, né? Lógico que não dá para voltar para frente, mas se você fica sentindo regressões, não consegue ir em direção a algo maior e não se sente protegido por nada, não tem um local para voltar onde você se sinta seguro, então o que falta é amor. Se você não se sente seguro na sua casa, não enxerga isso como um refúgio, então não tem amor. Se o seu emprego não te dá vontade de crescer, de melhorar de cargo, de crescer profissionalmente, então não tem amor. É nesse sentido. Se eu não cresço, se eu não tenho vontade de crescer, se eu fico apegado a mágoas, a rancores, a coisas do passado, o amor é a cura para isso. E o amor é construído passo a passo, dia após dia, pela empatia. E a empatia só se dá quando eu me coloco no lugar do outro. É sentar ao lado daquela pessoa que eu rejeito, é sentar ao lado de quem eu desconheço e puxar assunto e ouvir. Não ficar maquinando a melhor resposta para impressionar a pessoa, ouvi-la. Do jeito que ela fala. Se isso me fere, se isso me deixa com raiva, eu vou para a minha terapia e trabalho isso com o meu terapeuta. Eu vou ser um coletor de informações para desenvolver em mim a empatia e aí o campo universal se expande para que eu possa viver melhor e sofra menos. Próximo encontro, capítulo 5.3, Força Criadora, parte 3, ok? Uma ótima noite, então. Uma maravilhosa semana. Lembrando que estarei aí na região do Noroeste Paulista. Algumas pessoas disseram para eu ficar tranquilo. Eu estou tranquilo, mas eu também preciso dar esse feedback para as pessoas que talvez não saibam o que está acontecendo, né? E tem esse olhar. Algumas pessoas têm esse olhar. Elas enxergam 10 coisas, mas se uma estiver errada, essa uma se transforma em tudo. E eu estou dizendo que eu não vou absorver isso, ok? Porque essa não é a intenção. O meu objetivo com o estudo não é me promover, não é fazer meu nome, não é nada disso. É simplesmente que este material seja popularizado, que as pessoas daqui a um tempo estejam falando arquétipo, complexo, sombra, luz, como se fosse algo normal, para que a partir daí nós possamos dar saltos ainda maiores. Esse é o único objetivo. O resto que vier disso é lucro. Recebo muito carinho, recebo algumas agressões, o carinho é muito maior, mas às vezes essa pessoa não compreendeu ainda qual é o objetivo desse estudo. E é interessante que ela abra os olhos assim, deixa entrar em você. Se te incomoda a minha pessoa, se te incomoda a rede Amigo Espírito, que as pessoas falam no chat, trabalhe isso na sua terapia. É isso que vai te fazer crescer. Quando estes incômodos com o Vitor, com o chat ou com o seu computador desaparecerem, você estará apto a captar a mensagem que está através dessas palavras. E aí o crescimento se expande. A Rede Amigo Espírita, muito obrigado e a todos vocês uma ótima noite na Rádio Amigo Espírita, no SoundCloud, no YouTube e, claro, os companheiros e companheiras aqui presenciais do Hangout. Uma ótima noite e muita paz.